Então, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Então, nós hoje não queremos fazer palestra, nós queremos conversar. Porque para falar do Evangelho de Jesus, todos nós, com certeza, já temos algum conhecimento, já estamos buscando nos colocar nessa sintonia, nessa vibração do Mestre. E é claro, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, não importa a quantidade de pessoas que estão. Nós sabemos que já estamos aí sendo envolvidos nessa energia boa, nessa sintonia com esses amigos que nos assistem, nos ajudando aí, suprindo até as nossas deficiências em algum momento. Então, hoje nos caiu o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não se coloca candeia debaixo do alqueire. Disse-nos Jesus, a partir do momento em que a gente acende uma candeia, nós não vamos colocar ela debaixo do alqueire, ou seja, nós vamos acender essa luz e vamos colocar ela num local aonde ela resplandeça essa luz, aonde ela chegue no maior lugar possível. Então ela clareie aquele ambiente. Nós não vamos acendê-la e escondê-la para que ela fique ali, deixando o ambiente em trevas. Então nós justamente vamos fazer com que essa luz chegue ao maior cômodo possível dentro de uma casa. E Jesus já veio trazendo essa simples mensagem, dessa maneira tão singela, usando o nosso cotidiano, buscando essa representação, para que todos nós pudéssemos entender essa mensagem dele. Por quê? Ele não falava para os doutos, só para os sábios, para os intelectualizados. Ele quis deixar de uma maneira que todos nós pudéssemos entender. Desde a criança, o adulto, aquele que tem cultura, aquele que não tem cultura. Então ele colocou de uma forma bem simplesinha, bem tranquila, para que todos nós pudéssemos tirar e absorver o máximo desses ensinamentos. Então, por que ele falava em parábolas? É o primeiro item desse Evangelho. Justamente para isso, para que, apesar de todas as situações que nós podemos, é claro, alcançar uma cultura imensa, trabalhar a nossa inteligência, porque estamos aqui também para promover a nossa inteligência, para adquirir essa inteligência intelectual, mas, acima de tudo, estamos na Terra para buscar o nosso aprendizado espiritual. E Jesus, nosso irmão maior, já tinha um irmão mais velho, já tinha vindo aqui, já sabia como que ia ser, se preparou convenientemente durante mais de um milênio para que pudesse reencarnar aqui na Terra, trazendo o seu amor, o seu devotamento, vindo com aquela renúncia enorme, porque todos os espíritos, quando alcançam já uma evolução como Jesus, um espírito puro, eles não têm mais medo do trabalho, da dificuldade. Para nós, olhando a vida de Jesus, nos parece um sacrifício. Ele não ter nenhum pecado, não ter nenhum erro, e aí ter que se sacrificar por nós na cruz. Para ele não foi sacrifício, para ele foi amor que ele nos doou. Foi aquela bondade divina daquele irmão que se torna anjo e já começa a sentir pulsar dentro de si esse sentimento maior. E com isso, ele volta para trazer luz àqueles que ficaram na retaguarda, para aqueles que estão em trevas. Jamais um espírito, na condição de Jesus, poderia chegar aos páramos celestes e lá estacionar, ficar parado. Pelo contrário, ele mesmo dizia, o Pai trabalha até hoje, e eu também. Então, nós não vamos deixar de trabalhar. Muitas vezes nós estamos aqui falando assim, nossa, quando eu desencarnar, que já me tornar para o céu, porque a nossa ideia ainda era desse céu, perfeito, maravilhoso, nós não vamos mais ter nada para fazer. Ledo engano. Aí que começa a maior trabalheira, porque nós vamos ter que trabalhar, às vezes, até dobrado. Porque ainda são poucos aqueles que se dispõem, no estado de despertamento, a estar aqui, a trabalhar, colocar a mão na massa, como Jesus fez. Mas nós não ficamos ao léu. Deus, nosso Pai querido, desde o tempo em que nós estamos aqui lutando com a nossa evolução, e quando a gente vai falar um pouquinho de Evangelho, a gente tem que falar de evolução. Porque toda lei divina, nós acompanhamos ela justamente através das leis de Moisés. Quando nós falamos em Moisés, lá no capítulo 1 do Evangelho,
a gente vai lembrar dos 10 mandamentos. Ele foi um dos precursores de Jesus, preparando o ambiente. E antes dele, muitos vieram, bem sabemos disso. Mas quando nós falamos de lei divina, essa lei de Moisés, quando nós pegamos lá o livro dos Espíritos, nós vamos ver que ela está lá. Da mesma maneira como Moisés a colocou, os 10 mandamentos, mas de uma forma mais prática, de uma forma mais elaborada pela espiritualidade, para que o nosso entendimento também se dilatasse diante dessas leis. Lei natural, lei divina, que está inscrita em nossa consciência. Quando Jesus então vem, ele coloca o seguinte: eu não vim destruir a lei. Então ele não veio desdizer ninguém. Pelo contrário, ele veio dar prosseguimento, mas no atual estágio da nossa melhoria espiritual ou maturidade, naquela época já, embora nem todos estivessem no mesmo grau, e como hoje não estamos nos mesmos graus de evolução, temos que lembrar disso. Então, aqueles que já estavam tendo os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, Jesus dizia: ouça, veja. Então, nem todos estavam ainda nessa faixa de evolução. Nós sabemos bem, porque quando começamos a estudar a doutrina, algo que nos vem falar Emmanuel no Caminho da Luz, um livro maravilhoso, ele vem falar justamente disso. Como nós partimos lá do mundo espiritual, quando Jesus, como governador da Terra, acompanha a evolução do planeta, ele fala que Deus, então, nos cria simples e ignorantes. Né? Ele acompanhou todo o processo também dessa evolução do próprio planeta, quando ele estava preparado para nos receber aqui. Né? Nós, já em determinado ponto de evolução, fomos reencarnando pouco a pouco aqui. Alguns já vieram de outros planetas, que já exilados. Outros, né, foram vindos também para começar aqui a sua evolução. E nós vamos percebendo que isso faz muito pouco tempo que aconteceu. E nós estamos pensando em regeneração e a gente fica com aquela pressa de que isso aconteça amanhã. E nós sabemos que isso não vai se dar assim tão automaticamente. Nosso irmão Valdir, da cidade de São José do Rio Preto, ele esteve aqui fazendo conosco um seminário. E ele veio trazer um vídeo do nosso irmão muito famoso, lá na região de Minas Gerais, Honório Abreu, e ele falava sobre todo esse caminho da evolução, através desses processos que a gente foi passando do reino mineral, vegetal, animal, hominal, até chegar, né, agora nessa faixa onde nós estamos. Ele vem falando paulatinamente. Então, só quando nós vamos estudando a doutrina espírita, vamos compreendendo tudo isso, é que vai fazendo luz também no nosso entendimento. Muitas vezes, quando nós adentramos aqui e estamos apenas assim assistindo às palestras, fica muito difícil a gente abarcar todo esse conhecimento. Às vezes até alguns termos que nós usamos, fica difícil de entender, embora a gente tente simplificar ao máximo possível, para que possa chegar também nos corações de todos aqueles que estão aqui. Mas não podemos deixar de falar determinadas situações que a doutrina nos traz, porque é isso que vai fazer com que o nosso entendimento se dilate e se expanda. Então, quando o nosso irmão Valdir esteve aqui, ele fala dessa questão em que, a partir do momento que nós começamos esse caminho de evolução, foram chegando irmãos para nos auxiliar, foram trazendo esses conhecimentos, foram trazendo essa luz também para nós, para cada um de nós, e cada um foi evoluindo no seu tempo, no seu momento. E quando ele, que conviveu com o Chico Xavier, praticamente foi amigo, né, ali de data, de longa data, ele falava que o Chico mesmo dizia que planeta de regeneração nós vamos ter lá pelo ano de 2700. Então vamos fazer uma continha. Nós estamos em 2014. Quantos anos ainda não se vão para que a gente possa chegar lá? Mas, fazendo uma análise aí, quando nós adentramos a casa espírita, o que nós esperamos? Quando nós estamos aqui buscando o Evangelho de Jesus, querendo matar a nossa sede espiritual, a nossa fome espiritual, nós já esperamos melhorar. Já queremos essa melhora dentro de nós.
Será que nós já não estamos, então, entrando numa fase de regeneração? O planeta vai caminhar para isso. Mas nós que estamos aqui buscando essa... Se nós prestarmos atenção, nós somos aqueles que prometemos lá no mundo espiritual que a gente ia reencarnar, íamos chegar aqui, íamos assumir tarefas, íamos buscar talvez através da mediunidade, através da oratória, através da doação das nossas mãos no passe, dessas energias maravilhosas. Iríamos fazer algo na seara de Jesus que pudesse nos ajudar nessa regeneração. Mas aí nós adentramos o corpo físico. E muitas vezes o corpo físico ele faz com que nós esqueçamos de tudo isso. Ele dá uma apagada na nossa memória espiritual. Ele faz com que a gente não tenha aquela lucidez que tínhamos lá no mundo maior. E aí? E os nossos planos como ficam? Quando nós estamos ocupados com a vida diária, com a matéria, esquecidos de recorrer a Deus, de recorrermos a Jesus, de recorrer a essa fonte divina que nos alimenta, que nos sustenta, o que acontece? Nós nos distanciamos desse compromisso espiritual, vamos pouco a pouco esquecendo que somos espíritos num corpo físico para o aprendizado. Nós vamos invertendo essa questão. Nós vamos nos pensando que somos um corpo físico, tendo um espírito. E quando a gente faz essa inversão, nós saímos e desviamos, às vezes, por muito tempo, daquele caminho que a gente tinha traçado lá no alto. Se nós pudéssemos verificar nossas fichas reencarnatórias, está tudo lá marcadinho. Porque Deus, Ele deu a oportunidade. Ele jamais tiraria de nós a oportunidade. Faz-nos empréstimos maravilhosos através desses dons que nós falamos, através da mediunidade, através da inteligência. Tudo isso, Ele nos dá aí como empréstimo, porque muitas coisas nós ainda não temos nosso, nós não conquistamos. É como aquele banqueiro que faz um empréstimo, dá lá o dinheiro para que a gente abra um negócio, mas chega um momento que a gente vai ter que devolver esse dinheiro. Foi um empréstimo. E a hora de devolver? Será que a gente está no lucro ou no fracasso? A gente vai estar falido? Ou a gente vai ter conquistado alguma coisa? Aí nós retomamos para a parábola de Jesus, quando ele fala da parábola dos talentos. Quando ele dá a um de seus servidores 5 talentos, ao outro ele dá 2 e ao outro ele dá 1. Um multiplica o talento, devolve 5 e ainda dá mais 5. O outro devolve 2, ganhou 2, devolveu os 2. O outro simplesmente enterra esse talento. Reportando de novo ao banqueiro, o que acontece? Aquele que devolveu 5, aquele que devolveu 2, ele estava realmente no lucro. Por quê? Porque ele conseguiu multiplicar. Ele devolveu o empréstimo e ainda deu um pouquinho do lucro. Mas e aquele que enterrou? Aquele que enterrou, se ele não faliu, também não fez nada. Não aproveitou a oportunidade. E às vezes a gente chega no plano espiritual justamente assim, falido. Porque deixamos de aproveitar a oportunidade bendita, que é estar aqui na Terra. Porque nós não fazemos a ideia de como é importante estarmos aqui no estágio evolutivo que nós nos encontramos. A importância que é estar encarnado, nos mantermos aqui o máximo de tempo possível, lutando contra as nossas imperfeições, lapidando essas imperfeições, para que a gente possa fazer a luz brilhar em nós e também aonde nós estivermos. É difícil? Vamos dizer que não é fácil, mas nunca é impossível, porque nós somos dotados dessa essência divina. Cada um de nós recebeu a mesma oportunidade, a mesma essência lá dentro de nosso ser. Né? A luz de Deus está aqui dentro. Às vezes a gente fica procurando lá fora, mas ela está aqui. Mas para que ela possa brilhar, a gente começa
ter que trabalhar, tem que realmente buscar fazer algo por nós mesmos, aprendendo, nos incluindo na lei de amor. E quando a gente fala de lei de amor, a gente vai lembrar um processo também que está lá no Evangelho. Ele fala assim, numa determinada mensagem, que nós estamos mais perto do ponto de partida do que o de chegada. O que significa isso? Que nós que estamos aqui na luta diária, ainda estamos começando essa trajetória, estamos engatinhando, estamos começando o nosso despertar, começando a aprender, a buscar. E quando nós adentramos aqui a casa espírita, nós começamos a entender, principalmente, que nós tínhamos confundido um pouquinho a questão da religião, os ensinamentos de Jesus. Porque o que Jesus o tempo todo quis nos mostrar? Que nós somos deuses, podemos fazer o que ele fazia e muito mais. Ou seja, toda a essência do Pai está em nós. Da mesma maneira que ele desenvolveu essa essência divina, alcançou um mundo ditoso, um mundo feliz, um mundo puro, um mundo celeste, nós também alcançaremos. E ele dizia também, há muitas moradas na casa do meu Pai. Naquela época, que nós não tínhamos internet, televisão, não tinha nada, muita gente não entendeu o que ele quis dizer. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Hoje, com o avanço da tecnologia, nós sabemos o que é há muitas moradas na casa de meu Pai. O mundo é imenso. Os sistemas planetários são aí. Nós nem enxergamos todos, provavelmente, porque nossos aparelhos ainda arcaicos não alcançam tudo isso. E quando vemos que Jesus é o governador planetário e que está... Desculpa. Ele está a olhar por nós até hoje. Ele veio, trouxe a mensagem por tão pouco tempo na sua trajetória aqui na Terra, mas o suficiente para deixar todas as lições, todas as receitas. Então nós não podemos jamais reclamar e dizer assim, eu não sabia, eu não tenho, como fazer. Sim, todos nós temos. E precisamos então de uma religião? Será que, quando nós falamos isso, daqui a pouco vocês me colocam para fora, vai falar assim, a Sandra está doida, não pode falar isto. Mas, na verdade, o que nós queremos dizer? Porque, lógico, que quando nós adentramos uma religião, nós viemos buscar conhecimento. É o local onde nós viemos beber um pouquinho desses ensinamentos, porque, às vezes, sozinho, nós temos dificuldade de encontrar. Mas, se Deus tivesse deixado apenas as pessoas estivessem dependentes de uma religião só, seria difícil. Por quê? E aqueles que moram fora dos lugares, aonde não têm acesso a uma religião, a uma igreja, a um local. Hoje, até a tecnologia tão avançada tem chegado nas fazendas, né, a luz elétrica e tudo mais. Mas e antes? Então eles estavam desprovidos disso? De maneira alguma. Porque toda lei está em nós. A lei divina está em nossa consciência. Não está fora. Todas as vezes que nós estamos trilhando o nosso caminho aqui na Terra, e a gente faz um desviozinho qualquer que seja, a gente sabe. Porque a nossa consciência grita, nos alerta, não é esse o caminho. Está desviando. E a gente insiste. Porque a gente às vezes está ainda naquela zona do conforto. Queremos nos proporcionar as paixões, queremos ficar nessas paixões, queremos gozar de toda essa felicidade ilusória que a matéria oferece. Mas a partir do momento em que a gente começa a ver que a dor, como disse o nosso irmão, porque viemos hoje aqui, né? Muitos pela dor, outros pelo amor. Quando a dor, bendita professora, ela começa a nos acordar por algum motivo, graças a Deus, existe esse mecanismo da lei que nos faz acordar pela dor, é a hora que a gente começa a buscar.
Aí a gente começa a ir aqui e ali e lá. Não vamos encontrando respostas, não vamos. Porque a gente está buscando sempre fora, sempre fora. E quando a gente chega aqui na casa espírita, às vezes como último recurso que a gente acha pela frente, a gente vem e não sabe muito bem ainda dos postulados, mas a gente chega, é recebido pela equipe que está aqui trabalhando. Aos poucos nós vamos nos conscientizando de algumas coisas, mas no primeiro momento em que a gente chega, a gente quer apenas uma coisa, que a dor cesse. Que tudo acabe. Que tudo aquilo que a gente está sentindo e passando seja retirado num passe de mágica. Isso nós já até falamos uma outra oportunidade. E que realmente seria muito fácil. Só que aí nós vamos perder a oportunidade daquele crescimento, de desenvolver essas potências que estão dentro de nós. Potências divinas que só vão ser desenvolvidas através desse burilamento íntimo, através desses atritos que nós vamos tendo aí na matéria, através do relacionamento com o outro, através da dificuldade de olharmos os nossos sentimentos, de nos conhecermos, de percebermos como estamos nessa estrada evolutiva. O que está passando aqui dentro de nós, nessa educação do sentimento. E aí a gente pergunta, o que é então a doutrina espírita? A doutrina espírita é uma religião? Quando nós pensamos em religião apenas no sentido de que é um espaço, é um local, é um lugar? Não. A doutrina espírita não é esse espaço, esse lugar. A doutrina espírita é muito mais do que isso. Ela é o Evangelho de Jesus redivivo. Quando nós voltamos para dentro desses ensinamentos, aprofundando esses ensinamentos, porque quando Jesus deixa o Evangelho na pureza que ele deixou, nós vamos falar nós, homens, fomos deturpando ele a partir dos milênios que se passaram depois da vinda de Jesus. Nós fomos usando o Evangelho ao nosso bel prazer, usando das guerras santas, fazendo com que muitos dos nossos irmãos aceitassem Jesus à força, impusesse aquilo que o Mestre jamais fez. Porque o que ele fez e falou tão bem na parábola? Uma parábola que ele mostrou como era que deveria ser feito a semeadura do reino dele aqui na terra, do reino de Deus. A parábola do semeador, mostrando que aquele que sai a semear, ele vai jogando as sementes no solo que ele encontra. Mas ele não violenta aquela semente, ele joga. Isso é o quê? É imposição? Não é. Aí nós percebemos o que ele faz. Ele expõe o ensinamento. Ele deixa aquele ensinamento no ar. Para que a gente possa, à medida dessa nossa evolução, por isso é tão importante a gente estudar a lei da evolução. À medida da evolução, que é o nosso amadurecimento do espírito, nós vamos então absorvendo essas sementes. Elas vão realmente fazendo toda a germinação necessária aqui, dentro de nós. Nesse ponto aonde nós vamos então conquistando. Obrigada. Aonde nós vamos então conquistando toda essa oportunidade de desenvolver esses conhecimentos na medida desse amadurecimento. No primeiro momento, nós conseguimos às vezes ver a superfície da palavra. Ficamos ali na superfície do ensinamento de Jesus. Com o tempo que nós vamos amadurecendo, vamos repetindo e repetindo esses mesmos ensinamentos, nós vamos podendo dilatar e ampliar esse entendimento. Mas nós só vamos conseguir isso com perseverança, com aplicação de nossa parte. E vamos usar a palavra de Emmanuel para o Chico Xavier, quando ele fala o seguinte: disciplina, disciplina e disciplina. Realmente, nós não vamos conquistar nada sem essa palavrinha, pelo menos no primeiro momento. Porque para que a gente esteja aqui estudando, a gente esteja aproveitando
de todos esses ensinamentos. Nós precisamos dessa disciplina, de escolhermos um dia, um horário, separarmos ali esse dia e esse horário e estarmos aqui buscando esse conhecimento, aprofundando nesse conhecimento. E não só aqui, porque aí vem mais uma vez dizer, precisamos estudar lá em casa. Porque às vezes nós estamos aqui hoje nessa palestra, essa conversa, vamos chamar de conversa. 1 hora, talvez um pouco mais, um pouco menos, isso porque eu vou passar do horário, brincando. Mas, e depois desse 1 hora? Nós não temos 24 horas no dia? Não temos 7 dias na semana? 4 semanas do mês? 365 dias do ano? Então vamos fazer a conta. Não é muito pouco para que a gente possa investir nesse conhecimento espiritual? Para que a gente possa desenvolver alguma coisa dentro do nosso coração, do nosso sentimento? Vamos tomar, por exemplo, uma profissão. A medicina, por exemplo. O médico, ele está lá na faculdade, ele fica anos e anos aprendendo no banco escolar. Ele sai, quando todas as outras profissões, na maioria 4, 5 anos já está formado, com diploma e trabalhando, o médico está ali ainda, com mais tantos anos de residência, com mais especializações por aí, e ali ele fica. Por quê? Porque ele está sendo responsável por vidas. Ele vai mexer com a vida do ser humano. Ele vai ser responsável por aquela vida. E ele precisa se especializar, ele precisa se aperfeiçoar, porque é uma responsabilidade imensa. E assim somos também conosco. Aqueles que se colocam junto com Jesus na tarefa de evangelizar. Porque ele nos chama a todos. Voltando ao Evangelho, nós temos um capítulo que fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. E muitas vezes a gente não entende também essa colocação. Chamados somos todos nós, todos os espíritos que estão encarnados. E até os desencarnados. Mas quem faz essa escolha? Será que é Deus? Será que é Jesus? Não. Porque ele sabe que todos nós seremos capazes. Mas somos nós que nos escolhemos, nos colocamos à disposição de Jesus. Se nós formos pegar os exemplos lá do nosso Velho Testamento, da Bíblia, tantos exemplos de irmãos que se colocaram a caminho, lá atrás, que eles chegavam e se entregavam de tal forma a Deus. Quando passa aqueles desenhos bíblicos, aqueles filmes bíblicos, a gente fica fascinado por aquela confiança imensa depositada em Deus. Eles falam de uma tal maneira que eles estão tão envolvidos naquela energia de amor, de confiança, que eles entregam a vida. Eles entregam tudo para Deus. Assim também com Jesus. Ele também se entrega a Deus. Ele também faz a mesma coisa. Quando ele vem e morre lá na cruz. Mas ele morreu para nos salvar, como muitas vezes a gente pensa, porque Jesus morreu na cruz, ele já nos salvou, a gente não precisa fazer mais nada. Vamos aceitar Jesus e está tudo bem. Ele já fez por nós o que deveria ter feito. Não. Ele só veio nos mostrar o caminho. E falar agora, está com vocês. Estou passando para vocês a responsabilidade de alcançar o mesmo que eu alcancei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai à paz senão por mim. Mas, pelos meus ensinamentos, vamos traduzir dessa forma. Porque é aí que nós vamos entender que tudo isso vai depender de quem? De nós. Enquanto nós transferirmos as nossas responsabilidades, os nossos problemas para os outros e querer que eles resolvam, nós não vamos chegar nessa conclusão. Nós vamos nos
estar fracos para os embates. Porque é através justamente de todas as situações que a gente está vivenciando e enfrentando, é que a gente vai conseguir conhecer a força imensa e divina que existe em nós. A essência que o Pai nos dotou. Porque Ele não dá privilégio. A gente já não aprendeu isso? Deus não deu privilégio. Ele não pune, mas também não recompensa. Nós temos que merecer. Temos que ser dignos de sermos chamados de filho. Embora em nenhum momento Ele nos deserte. Nós é que nos apartamos dele. Nós é que vamos, como aquele filho pródigo, buscar as ilusões, as paixões, nos comprazermos em todas aquelas questões, ainda pegamos a herança e vamos gastar ao nosso bel prazer. Quando a gente já está lá falido, não tem mais um tostão, a gente começa a pensar, na casa do meu pai eu era tão feliz, tinha de tudo lá e não dei valor. E assim conosco, quando nós, diante da dor, dessa falência moral, muitas vezes que chegamos, nem todos, é claro, não nessa encarnação, talvez nessa encarnação nós estamos um pouquinho melhor do que ontem, graças a Deus, nós vamos voltando para essa casa paterna, pedindo a clemência do Pai, que, por incrível que pareça, em nenhum momento Ele desacreditou que nós voltássemos e ainda fica esperando. Na parábola, Jesus diz claramente que Ele estava lá de braços abertos. Ao ver o filho, Ele abre os braços e sai para receber aquele filho. Desculpa eu falar novamente dessa parábola, porque é linda, maravilhosa. Porque nos faz entender que Deus jamais nos condena. Ele tem um amor tão incondicional por nós, que nos dá justamente essas oportunidades de estarmos aqui repetindo, como aquele aluno lá da escola, que passa pelas séries, não aprende, volta, tem que fazer tudo de novo, vê os outros amiguinhos se distanciarem, mas estão ali, porque querem, porque se tivesse esforço de cada um de nós, estaríamos lá na frente também junto com eles, da mesma maneira. Porque temos as mesmas oportunidades, a diferença é que uns aproveitam, outros não a fazem. Se deixam levar por tantas situações, se comprazem nas paixões. Porque mudar tudo isso, reeducar o espírito, leva tempo, dá trabalho, muito trabalho. Porque é rever cada situação de nossa vida, é se conhecer, é perceber o que fazer para nos reeducarmos. E a receita, ela não é igual para todo mundo. É completamente diferente. Porque o que às vezes em mim precisa ser mudado, no outro ele já conquistou. Embora a gente possa se unir, conversar a respeito do Evangelho, ver como podemos fazer juntos para sairmos de situações, reeducando o nosso espírito, cada um vai fazer de sua forma, de sua maneira, no seu limite. Mas o que nós já percebemos através dos ensinamentos da doutrina é que não dá mais para deixar para amanhã. Não dá mais para adiar a nossa evolução. Porque quando a gente olha, comparando essa evolução a uma escada, aí nós temos o simbolismo da escada de Jacó, a gente vai pensar assim, nossa, mas ainda faltam muitos degraus para chegarmos na condição de Jesus, principalmente. E certa feita, nós estávamos aqui num estudo da tarde, e nós estávamos justamente falando sobre isso. E aí a gente começou até a dar risada, porque, puxa vida, olhar lá para cima e ver aquele monte de degrau para subir, dá até um pavor. Quando vamos chegar lá? Vai demorar. Mas aí foi um amigo espiritual, muito brincalhão. Ele olhou, na hora que a gente já estava fazendo a prece, ele soprou no ouvido assim, irmã, olha para baixo. Veja quantos degraus vocês já subiram. Ou seja, estava nos animando. Porque, olha lá, você está desprezando os degraus que já foram escalados? Não para nos deixar aí já pensando, olha, tudo de bom. Não.
porque a gente conseguiu olhar lá para cima e ficar assustado. Mas quando ele mostrou que lá embaixo a gente já tinha conseguido subir alguns, com o nosso esforço, olha que bênção. Subimos alguns, poucos, mas subimos. Mas não é passo a passo? Não é devagar e sempre? O lema da tartaruga, devagar e sempre. Porque às vezes faz que nem a lebre corre demais, aí vê que perdeu o caminho, tem que voltar. Quando ela percebe, a tartaruga já passou ela. Devagar e sempre, respeitando o limite, aproveitando, entendendo, compreendendo, porque quando nós vamos compreendendo, vai ficando mais fácil. Mas só vamos compreender quando a luz da razão também chegar aqui dentro de nós. A doutrina espírita é justamente isso, é a fé pela razão. Quando nós começamos a usar a nossa inteligência, no primeiro momento ainda intelectual, para compreender os ensinamentos de Jesus, no seu sentido moral, porque é isso que nós viemos aqui mudar, a nossa moral, a maneira de olhar, porque às vezes a nossa vista é como Jesus falou, se os nossos olhos forem maus, nós não vamos enxergar nada de bom, nós vamos só enxergar a parte negativa da situação, mas se os nossos olhos forem bons, nós enxergamos bondade, nós enxergamos o positivo, nós enxergamos a parte boa da situação. Ou seja, estamos sustentados, estamos amparados, sim, por Deus, por Jesus, porque somos seus filhos queridos e amados. Ele nos ama. E não é uma palavra vã quando a gente fala isso, como às vezes a gente repete sem prestar atenção na profundidade de dizer que Deus nos ama. Porque se Ele não amasse, existiria o céu e o inferno. E nós estaríamos lá para sempre. Não sairíamos de lá. Aí vem os Espíritos nos dizer, não existe o céu, não existe o inferno. Existem regiões espirituais de sofrimento e dor, sim. Mas por quê? Porque nós, ainda ligados às paixões, sem o entendimento, nós nos colocamos nesses lugares, sustentamos esses lugares com as nossas vibrações, com a nossa sintonia. Somos atraídos automaticamente como um ímã para esses locais. E quando nós estamos aqui, ficamos ansiando em adentrar o nosso lar, porque nós ouvimos falar do nosso lar através do nosso irmão André Luiz, pela sua série maravilhosa, que também pouco estudamos, mas que vem com ensinamentos maravilhosos, que precisam ser destrinchados ainda por nós, para compreendermos melhor este plano espiritual. O que fazer realmente para conquistá-lo? Não é apenas nas tarefas, na quantidade de tarefa espírita que eu tenho. Eu posso ter 20 trabalhos dentro da casa espírita, 30, 40, estar aqui há 20 anos, 30 anos, 50 anos. Mas se eu não tiver desenvolvido uma coisa importantíssima que existe, eu não vou estar numa boa região espiritual. Se eu não tiver desenvolvido o amor no coração, não é a quantidade de trabalhos que eu realize é que vai me dar essa condição de estar melhor espiritualmente falando. Eu posso fazer uma única tarefa que seja, mas que eu faça com amor, sem a segunda intenção de receber os bons olhos, sem a intenção de estar conseguindo um lugar melhor, mas doar realmente aquele momento, sem esperar a recompensa. E aí, lembrando de novo de Jesus, ele fala, fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora da religião. Fora da caridade não há salvação. O que é essa caridade? É o amor. É o amor. Porque quando a gente lembra de Paulo falando, eu vou colocar aqui só para eu me lembrar exatamente das palavras dele, para eu não perder nenhum aspecto da palavra dele, tão importante para que a gente medite junto.
É muito interessante o que ele fala. E Paulo compreendeu tão bem isso, e disse tão maravilhosamente isso, que só dá para a gente repetir e refletir sobre isso. Então, a caridade segundo o apóstolo Paulo. Está na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 13. Ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Olha só essa questão que Paulo levanta. Muito importante para nós. Não adianta a inteligência intelectual, essa doação para os pobres, como ele fala, ter o conhecimento do macro e do microcosmo, ter o evangelho aqui, esse evangelho meu, coitadinho, está super manuseado, estragadinho, sujinho de tanto estudar, mas eu posso sabê-lo, da primeira à última página, repetir, decorado para vocês. Mas se eu não tiver caridade, do que me serviu todo esse conhecimento? Nada. Muito pouco. Muito pouco. Eu vou ter algum mérito? Provavelmente sim, porque todo o bem que a gente faz volta para nós mesmos. Mas o objetivo nosso, Jesus deixou claro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E amar ao próximo é compreender, é perdoar, é saber que o próximo ele está em evolução tanto quanto nós. Ele vai errar, ele vai cair, como nós. E Jesus colocou isso muito claro quando ele nos coloca também a mulher adúltera. Quando ela está lá naquela cena, que eu acho impressionante também, para que a gente reflita. Ela está lá, praticamente ladeada de pessoas com pedras na mão, para acertá-la, para apedrejá-la. E Jesus, impassível, tranquilo, o tempo todo, olhando, esperando. Ele sabia o que ia acontecer, claro. Ele fica lá, tranquilo. Quando ele começa então a escrever na areia, pouco a pouco as pessoas vão se dispersando, indo embora, jogando a pedra ali, bem tranquilamente, tchau, não sobra ninguém. E aí, ele olha para a mulher e fala: mulher, cadê os que te condenaram? Senhor, se foram. Eles não te condenam? Não te condenaram? Não, não condenou. Então, nem eu tampouco, não te julgo. Por que ele não julga? Porque ele sabe, ele nos conhecia, nos conhece, sabe que estamos evoluindo e estamos ainda num estágio que nós não estamos preparados para fazer o melhor, o que ele já estava fazendo. Nós estamos no banco escolar. E aí, ele fala, então, mulher, vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior, mostrando que dependia dela unicamente, da própria lei divina inserida na consciência, que ia ser ali o seu juiz, o seu advogado, o seu tribunal. Só isso. Parece tão simples, e é mesmo. A gente que complica tudo, porque a gente prefere olhar o defeito do outro, como disse Jesus também. Olha a parábola de Jesus de novo servindo para nós. Você olha um cisco minúsculo no olhar, no olho do outro, e esquece de ver a trave que está no bolso. Ou seja,
Fica preocupado com o defeito alheio e esquece de fazer a sua reforma moral. Educar o seu sentimento através dos ensinamentos de Jesus. Esquecemos. Porque quando eu estou olhando para o outro, eu fico livre de fazer o trabalho que me cabe. Quando eu olho para dentro de mim mesma, eu vou ter que enfrentar toda essa luta interna. E aí Paulo fala dessa angústia que nós sentimos quando estamos no combate, no bom combate da reforma íntima. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque todos nós passamos por mesmos estágios nessa hora. Angústia, dificuldade, martírio. E não precisamos. Porque se nós vamos nos perdoando, aceitando que somos ainda aprendizes, nós não estamos ainda. Modelo é Jesus, ele é o mestre. Mas nós ainda não somos Jesus. Claro, não somos. Porque se a gente querer ser perfeito, a gente já se coloca na condição de mestre. E aí, claro, não dá para errar. Mas se a gente entende a nossa posição de aprendiz, a gente aceita o erro, mas aprende com a lição, porque é ela que nos dá esse subsídio para continuar tentando, acertando, evoluindo, crescendo. E quando nós começamos essa trajetória, não tem mais volta. Não tem. Não dá mais para a gente voltar. Porque a gente agora já não acusa mais ninguém pelos nossos erros, pelas nossas dificuldades, porque entendemos que somos nós os responsáveis por cada sofrimento que a gente vivencia. Fomos nós que plantamos, nós que vamos colher. Não dá para transferir. Nós temos que colher. Então, estarmos aqui nesta noite refletindo sobre esse Evangelho é maravilhoso, porque está tudo nos ensinamentos de Jesus. Nós não precisamos ir longe para buscar. Houve um amparo tão grande do alto, com uma imensa chuva de livros que vieram para nos ajudar a destrinchar tudo isto. Por quê? Porque nós, muitas vezes, abandonamos um livro velho, deixamos ele esquecido, mesmo que ele contenha a essência maior da nossa evolução. E vamos trilhar aí por outros conhecimentos que a gente acha novo. Mas a boa nova é sempre nova, porque nós nem vivenciamos ela. Ela só vai ser velha quando a gente vivenciar. E sempre vai ser renovada, porque o que Jesus falou ontem está valendo hoje da mesma maneira, da mesma forma. E é esse cabedal de ensinamentos maravilhosos que, tocando o nosso coração, nos faz querer ser melhor, nos faz enxergar a luz. Essa luz que já não está mais lá embaixo, porque a gente já não quer nem esconder mais. A gente quer que ela, além de contaminar nosso coração, porque ela contamina, porque é bom demais a gente enxergar Deus como nosso Pai. A gente também quer contaminar os outros com essa alegria. E essa coragem da fé que nos diz esse capítulo, ele fala da coragem da fé aqui. O que é essa coragem da fé? É a gente ser exatamente feliz com aquilo que a gente está aprendendo e desejar exemplificar. Porque só falar para os outros, não, nós não vamos convencer ninguém. Nem Jesus convenceu e agradou a todos, tanto que ele foi crucificado. Mas ele exemplificou todos os ensinamentos dele. O perdão, quando ele está lá na cruz, ele olha e fala: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. São meus irmãos, Pai. Não teve um minuto de rancor, um segundo que seja. Teve amor, amor. Sabia que aquilo era um corpo. Ele estava já em êxtase espiritual. Ia voltar para a pátria divina, a verdadeira pátria. Então ele não temia nada disso. Essa é a coragem da fé. Quando nós temos a coragem de dizer quem somos, o que estamos fazendo aqui dentro desta casa bendita. Não temos vergonha de dizer que somos espíritas, sim. Porque a doutrina espírita, ela vem destrinchar tudo isto para nós.
ela vem mostrar esses ensinamentos de forma clara, objetiva, que já não dá mais para a gente tomar subterfúgios, fugir, porque a gente já entende. E aí vem, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas quem vai cobrar? Deus? Mais uma vez não. Nós mesmos. Então, meus irmãos, para terminar, ele fala que quem quiser salvar a sua vida, carregue sua cruz. Porque aquele que quiser conservar a sua vida aqui, a perderá. Ou seja, se nós quisermos apenas estar envolvidos na matéria, renegando Jesus e seus ensinamentos, nos comprazendo aqui, nesse momento de ilusão, fugidio, nós vamos perder a nossa vida espiritual. Nós vamos adiar a nossa própria felicidade. Felicidade que só depende de nós. Nós iremos conquistar essa felicidade. Está em nossas mãos. Que maravilha saber disso. Porque agora eu não preciso mais dar a responsabilidade da minha felicidade para Ele. Nem para vocês, nem para ninguém. Mas para mim mesmo. Eu posso ser feliz quando eu caminho com Deus no coração. Quando eu caminho com Jesus, procurando acertar. E se eu errar, eu vou levantar e vou continuar. Porque eu já sei o caminho. Eu já sei aonde eu quero chegar. Onde nós queremos chegar. E que possamos chegar juntos. Se Deus assim permitir, ou melhor, se nós quisermos chegar juntos, unindo os nossos esforços. Porque o convite está aí, feito a todos, para que sejamos trabalhadores de Jesus. Servidores dessa causa maior, deixando o nosso coração beber dessa fonte que aqui nós sim bebemos. Mas é lá fora é que as nossas mãos vão ser úteis. É lá fora que esses conhecimentos que buscamos vai ser utilizado. É lá no nosso lar, é no nosso trabalho, é no nosso dia a dia, é no cotidiano. E mais uma vez, retomamos a dizer que Jesus mostrou isso, porque Ele também não fundou nenhum templo. Ele saiu a semear, olha aí, saiu. Ele estava no mundo, levando a sua mensagem através dos seus exemplos. Que possamos, irmãos, fazer o mesmo, trilhando esses caminhos. E não vamos nos intimidar, não. Tenhamos essa coragem que a fé nos dá. Esse conhecimento pela fé raciocinada. A fé pela razão. Por sabermos quem somos, espíritos eternos, filhos de Deus. Que podemos fazer isto e muito mais. Então, meus irmãos, agradecemos a vocês hoje a paciência, mais uma vez, de nos ouvir. E que possamos levar essa mensagem para o nosso lar, para o nosso coração, para os nossos familiares, para a gente continuar trilhando este caminho de luz que Deus nos dá, Ele nos oferece com tanto amor. Vamos nos aconchegar no braço desse Pai amoroso e voltar para casa, mas para a casa divina, e espalhar esse amor que Ele nos dá como empréstimo primeiro, para que a gente lá na frente conquiste os nossos louros, as nossas vitórias também. Muito obrigada, irmão.